qual que é a melhor prótese, né, por cima ou por baixo do músculo? Com certeza, se você vai pensar em fazer uma cirurgia de prótese de mama, uma mastopexia ou só simplesmente uma inclusão, a tua amiga vai perguntar: "Você vai colocar por cima ou por baixo do músculo?". E essa pergunta ela é frequente, ela é real e ela é válida mesmo, afinal, na hora de tomar uma decisão, você quer que a decisão que você tome seja a melhor possível. Então existem essas 2 técnicas. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem de cada uma delas? Bom, vamos começar pela mais simples, tá, que é a prótese por cima do músculo. A prótese por cima do músculo, ela é utilizada, pelo menos eu utilizo essa prótese, quando a mama é um pouquinho caída, ela tem uma qualidade boa de pele, e aquela paciente que não deseja fazer nenhuma cicatriz de mastopexia. Então, nestes casos, eu consigo colocar uma prótese por cima do músculo e essa prótese vai conseguir recrutar parte desse tecido mamário, parte dessa flacidez. Então, a mão fica bonita, ela fica um pouquinho maior, porém com um aspecto um pouco mais natural. Por que que eu falo isso? Porque tem um detalhe que envolve a prótese por cima do músculo, que ela não tem nenhuma estrutura anatômica que consiga segurar ela na posição por muito tempo. Então, na lateral, né, da mama não vai ter nenhum ligamento que vai manter essa prótese na posição. Então essa mama, essa prótese, né, por cima do músculo, ela tende a ter um resultado a longo prazo menor, ela tende a ceder com o tempo, mas é uma boa opção para aquela mulher que às vezes tem uma mama semi-caída, mas que não é mãe ainda e que nesse momento não deseja retirar a pele. Então, uma coisa comum também é que próteses por cima do músculo, elas ficam muito evidentes dessa região, principalmente mulheres que são magras. Então aquela prótese com efeito meio bola, né, que não é muitas vezes agradável, porque a paciente tão magra, não tem cobertura nenhuma da prótese, essa prótese acaba que fica muito evidente, então esteticamente não é muito bonita. E existe outra forma, que preferencialmente eu utilizo na maioria dos meus casos, que é a prótese por baixo do músculo. E é interessante eu falar sobre isso, porque quando eu falo de baixo do músculo, é que 80% dessa prótese fica debaixo do músculo, não é 100% dela. E outros 20% vai ficar debaixo da glândula, tá. Por que que eu gosto muito dessa técnica? Porque ela é uma cirurgia mais anatômica. A execução dela existe mais experiência, o detalhe é que anatomicamente eu tenho estruturas musculares, né, no caso o músculo peitoral maior e seus limites, que vão conferir uma melhor estabilidade, um melhor posicionamento dessa prótese, ou seja, o músculo está nesta posição. Eu defino o tamanho dessa prótese baseado na largura desse músculo e vou escolher uma prótese em que a lateral desse músculo se mantenha íntegra. E por que que isso é importante? Porque essa lateral do músculo vai evitar que essa prótese vá para o lado quando você deite, por exemplo. Às vezes é uma queixa de quem tem a prótese por cima do músculo. Eu deito, minha mama afasta. Tem que usar um biquíni mais apertado para que essa mama não fique do lado quando eu vou para praia, por exemplo. Só que esta forma de colocar a prótese, que chama de dual plane, né, e grip plane, eu seguro essa prótese de uma forma que a lateral do músculo mantém a posição dessa prótese na região central da mama, esteticamente fica mais bonita. Outro detalhe, além de evitar que essa prótese vá para o lado, o músculo é capaz de manter essa posição mais alta da prótese, aproximando essa prótese, mesmo que você não esteja usando sutiã ou algum tipo de biquíni. Então, a prótese por baixo do músculo ele confere uma durabilidade maior de resultado, bem como uma capacidade maior de controle da posição dessa prótese. E é claro também que outra vantagem muito grande desse caso, que o resultado fica muito mais elegante aos meus olhos, tá. Por quê? Porque eu vou ter uma cobertura maior da prótese e que o decote fique muito mais elegante. Então, eu consigo uma maior estabilidade, um maior planejamento, melhor previsibilidade da posição da prótese quando eu coloco ela debaixo do músculo. Tanto nos casos de mastopexia, ou seja, quando eu vou retirar excesso de pele, quanto nos casos de apenas inclusão de prótese, quando eu não vou tirar pele alguma, tá. Agora tem um detalhe importante, não é qualquer um que faz. Por que que eu falo com qualquer um que faz? Porque como ela é, ponto de vista técnico, mais elaborada, a técnica, né, é mais fácil quem não sabe fazer por cima do músculo e tá tudo ok, não tem problema com relação a isso. Agora a estética tecnicamente falando, existe alguns detalhes que devem ser obedecidos, né, e que eu tive um processo de aprendizado, de curva de aprendizado e muito estudo nesse processo todo. É necessário utilizar alguns aparelhos mais específicos, né. Quando eu falo isso, eu falo que, alguns materiais é que vão conferir a melhor execução, assim como um melhor pós-operatório. Antigamente tinha um conceito, talvez você até escutou isso, e que a prótese por baixo do músculo, ela doía muito mais, né, porque a técnica empregada na ocasião era outra. Então,
Como é que era antigamente? Fazia uma incisão aqui na mama, com o dedo descolava esse tecido e havia um sangramento. Esse sangramento faz que tinha muita dor, né. Hoje é totalmente diferente, essa cirurgia não sangra, existe uma pinça, chama pinça de Tebbets. Então, essa pinça eu consigo identificar onde que tá cada vazio e antes dele sangrar eu cauterizo ele, então não tem sangramento, a cirurgia é totalmente limpa. Associada a isso, eh é quase que obrigatória a utilização de um dispositivo que chama funil, né, o funil de Keller. O funil de Keller ele vai manter a integridade da loja, ou seja, dessa área do músculo que eu quero que se segure a prótese, sem que haja nenhuma agressão a essa loja, então mantendo a integridade dela, essa prótese vai ficar bem posicionada. Outra tática que eu acho fundamental quando eu utilizo a prótese por baixo do músculo é o sutiã interno, né. Esse nome é fantástico, né, imagina, sutiã interno, nunca mais vou precisar usar sutiã. Então é uma técnica que dá estabilidade ao sulco. Então o músculo, ele segura a prótese dessa forma. E o sutiã interno, ele estabiliza a posição da prótese. Então olha só, o meu músculo, que é a minha mão, está segurando a prótese, 80% do músculo está segurando, né, a prótese está sendo segura por 80% do músculo. Lateralmente ele vai evitar que essa prótese vá para o lado e, além de evitar para o lado, empurra para o meio para fazer aquela marcação bonitinha. E para estabilizar a posição da prótese, eu utilizo uma tática que chama sutiã interno, que é um fio farpado. Esse fio farpado, por que que ele tem que ser farpado? Porque essas garras do fio vai provocar um processo cicatricial no sulco que vai conferir resistência. Então eu tenho um suporte lateral, eu tenho um suporte inferior. Então determinar onde é que vai ficar o fio farpado, onde é que vai ficar o sutiã interno, qual que é o tamanho da prótese, como que eu quero que esse músculo segure a prótese. Afinal, ó, ele pode segurar dessa forma, pode ser desta forma, alguns casos eu desejo que vá para a lateral. Então, a forma de eu posicionar essa prótese, ela me dá muita, mas muita versatilidade, por isso que o tratamento é muito customizado, ou seja, para cada tipo de paciente, vai envolver o desejo dela e o tipo de tórax, é o que a técnica que eu vou que vai ser empregada, né. Então tem a técnica de baixo do músculo, que é o dual plane, que é o grip plane, e tem a tática, que é o que vai ser feito e realizado para cada paciente. Mas é isso, 2 opções por cima do músculo, por baixo do músculo. A por cima do músculo então, naquele caso que a mama é uma boa qualidade semi-caidinha, eu não quero tirar pele. Certo? Então a vantagem que você economiza cicatriz, uma desvantagem que essa mama, com o passar do tempo, ela tende a lateralizar um pouquinho. E a outra tática, que é a por baixo do músculo, que é uma tática que me dá mais versatilidade, me dá mais customização, afinal eu consigo individualizar cada vez mais o tratamento. Então foi interessante para você? Então, se é um tema frequente, acho que alguma amiga, algum conhecido que está pensando em operar e acha que vai ser beneficiado por esse tipo de informação, curta aqui, encaminha para amiga e me siga aqui no canal que cada vez mais vai ter mais informações envolvendo o universo da cirurgia plástica que é fantástico, né, pelo menos eu sou apaixonado, não sei se você é também. Valeu!